Bom, galera, agora nós vamos ver a questão 7 da lista do terceiro ano de Geometria Analítica, tá certo? Então vamos ler aqui a questão e ver o que elas nos oferecem. Então a questão 7 diz assim: se M de coordenadas 2, 1, N de coordenadas 3, 3, P de coordenadas 6 e 2 são pontos médios, respectivamente, dos segmentos AB, BC e AC de um triângulo ABC, determine as coordenadas dos pontos A, B e C. Tá bom? Bom, vamos ver com calma o que a questão está pedindo. Então eu tenho três pontos, ponto M, ponto N, ponto P, que são coordenadas, né, dos pontos médios dos segmentos. M é do segmento AB, N do segmento BC e o P do segmento AC de um triângulo. Então ele quer que a gente, com os pontos médios, calcule as coordenadas dos vértices do triângulo, ok? Bom, vamos ver isso como é que funciona na prática. Então eu tenho aqui os dados que eu coloquei. O ponto M, que ele é ponto médio de AB, ponto N, que é ponto médio de BC, e o ponto P, que é o ponto médio de AC. Eu vou definir os pontos A, B e C da seguinte forma. Vou chamar o ponto A de coordenadas x, a, y, a. Ponto B de coordenadas xb, yb. Ponto C de coordenadas xc, yc. Tá certo? Aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Professor, como é que eu calculo o ponto médio? Vamos lembrar. Se eu tenho um par de pontos do plano cartesiano e eu quero calcular o seu ponto médio, primeiro, para achar o valor de x do ponto médio, eu somo os dois valores de x, divido por 2. E para achar o y, eu somo os dois valores de y, divido por 2. Então, para mim achar o ponto médio, basta eu somar as coordenadas de x e depois achar a média, né, das coordenadas de x e depois a média das coordenadas de y. É bastante simples, tá? E aqui eu fiz o esboço para a gente entender o que a questão está dizendo. Então eu tenho um triângulo ABC, tá aqui, ó. O ponto M, que é o ponto médio de AB, o ponto N, que é o ponto médio de BC, e o ponto P, que é o ponto médio de AC, ok? Lembrando, como ele é ponto médio, essa distância é igual a essa distância é igual a essa, e essas duas também são iguais. Ponto médio significa que divide o segmento ao meio, tá bom? Então vamos para a nossa solução. É bastante simples, só que vai utilizar alguns conceitos de álgebra, né? Principalmente o conceito de sistemas de equação. Então vamos começar aqui com o primeiro fato. Como 2, 1 ele é ponto médio do segmento AB, vamos começar primeiro com os valores de x, para achar os primeiros valores de x, tá? Como assim, professor? Vamos lá. 2, 1 ele é ponto médio de AB. Então significa o quê? Que esse 2 aqui, que vocês estão vendo, ele é a média aritmética do x do A com xb. Ou seja, se eu somar o x de A com o x de B e dividir por 2, vai dar igual a 2. Ora, se o xa mais o xb dividido por 2 dá 2, então significa que a soma dos dois tem que dar o dobro, que é quanto? 4. Então vamos lá, vai ficar o quê? Xa mais xb vai ser igual a 4. Tudo bem? Vamos lá, para quem não entendeu, eu vou repetir com calma, para todo mundo ficar entendendo. O ponto 2, 1 ele é ponto médio de AB. Então significa que se eu quiser calcular o 2, que é o ponto médio, o que eu tenho que fazer? Eu não somo os dois valores de x, divido por 2. Então, xa mais xb dividido por 2 é para dar 2. Ora, se o xa mais xb dividido por 2 é 2, qual é o número que tem a metade sendo 2? É o 4. Então significa que o xa mais xb tem que ser quanto? 4. Essa é a ideia para montar o primeiro sistema. Vamos tentar no outro. Agora olha aqui, ó. 3, 3 ele é ponto médio de BC. Bom, BC ele tem coordenadas xb, yb, xc, yc. Então, para mim encontrar esse 3, o que é que eu tenho que fazer? Soma xb mais xc divide por 2. Então, xb mais xc dividido por 2 é para dar quanto? 3. Se xb mais xc sobre 2 dá 3, então significa que a soma dos dois números é para dar o dobro, 6. Do mesmo jeito, o xa mais xc é 12. Por que xa mais xc é 12, professor? Porque como 6, 2 ele é ponto médio de AC, gente, então significa que se eu somar o x de A com o x de B
Aliás, x de A com x de C dividido por 2 é para dar 6. Então significa que a soma de xa com xc é o dobro, que é 12. Então nós temos aqui o primeiro sistema de equação que nós iremos resolver. Quando a gente resolve esse sistema, a gente justamente encontra os valores de xa, xb e xc. Bom, você sabe que existem vários métodos de resolução de sistemas. Nós vamos usar aqui o remédio, né, que a gente chama na matemática de resolução por soma de equações. Nós vamos resolver de uma forma que possa eliminar pelo menos uma variável, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou separar, destaquei aqui para vocês já verem, a primeira e a segunda equações, tá? Então, eu vou pegar essa primeira equação e vou diminuir os valores da segunda. Por que você vai diminuir, professor? Para quê? Para quando eu diminuir, eu cancelar os valores de xd. Olha o que vai acontecer, ó. xa menos. Tem algum elemento aqui que tenha x de A? Não. Então ele se repete, xa. Agora, xb menos xb são valores iguais, um positivo e outro negativo. Ora, quando eu pego um número positivo e somo com ele negativo, a soma dá zero. Portanto, xb menos xb se cancela. É como se eles se cancelassem aqui, ó. Esse com esse. Então vai ficar só xa menos xc, tá aqui, ó, menos xc, igual, aí agora soma os números. 4 menos 6, menos 2. Ok? Bem claro. E essa equação de baixo, repito, ó, xa mais xc igual a 12. Professor, de novo eu tenho um outro sistema. Tenho. Aí o que eu faço? Somo de novo. Essa soma vai eliminar esses dois valores de xc, ó, porque aqui está positivo e esse está negativo. Tá certo? Então, na hora que eu somo, ó, esses dois cancelam, esse com esse. Vai sobrar quem? xa mais x de A dá 2x de A. Menos 2 mais 12 dá 10. Ora, o dobro de um número é 10. Se o dobro de um número é 10, então significa que esse número tem que ser quanto? 5. Então, gente, eu já encontrei aqui qual é a coordenada x do ponto A. A coordenada x do ponto A vale 5. Tá bom? Professor, se o senhor já encontrou o x do A, como é que eu faço para encontrar o x do B e o x do C? Ora, x do B, olha para cá. Ó. Se o x do A é 5, qual é o número que somado com 5 dá 4? É o menos 1, né? Porque 5 menos 1 dá 4. Então, já sei que o x de B é quanto? Menos 1. Olhando para cá, ó, para de baixo. xa mais xc dá 12. Ora, mas se o x de A é 5, qual é o número que eu tenho que somar com 5 para dar 12? 7. 7 mais 5 é 12. Portanto, o x de A é 5, x de B é menos 1, x de C é 7. Tá? E aí, como é que eu faço então para encontrar os valores de y? Da mesma forma, a gente vai montar de novo um sistema. Vamos lá? Olha para cá. Ó. O valor de 1, que é o y aqui do ponto médio M, ele é ponto médio de AB. Então, significa que se eu somar o y de A mais o y de B, dividir por 2, é para dar 1. Então, significa que o YA mais YB é 2, é o dobro. Se eu somar YB mais YC, dividido por 2, é para dar 3. Então, significa que YB mais YC é 6. É sempre o dobro. Não tem segredo, é sempre o dobro. Então, do mesmo jeito que o YA mais YC é o dobro de 2. Quanto é o dobro de 2? 4. Tá bom? E aí nós vamos resolver isso daqui da mesma forma que nós resolvemos no anterior. A gente vai destacar aqui as duas primeiras equações. Vai subtrair a primeira menos a segunda. Então, y de A menos, não tem ninguém para diminuir, então ele repete. Y de B vai cancelar com y de B, ó, gente. Se cancela esses dois, certo? Esses dois se cancelam, por quê? Porque um é positivo e o outro é negativo. Menos YC, tá aqui, ó, menos YC. E agora a gente vai diminuir os números. 2 menos 6 dá menos 4. Ora, e essa equação eu repito aqui, ó, YA mais YC igual a 4. O que é que eu vou fazer? Vou somar. Professor, uma pergunta, por que aqui o senhor diminui e aqui o senhor soma? Eu vou explicar. Aqui a gente vai diminuir porque todos os valores são positivos, então eu tenho que inverter o sinal. Eu só posso inverter o sinal quando eu diminuo.
Como aqui já tem um positivo e um negativo, eu não preciso diminuir, basta somar, porque eles automaticamente vão se cancelar, tá? Então, somando aqui, ó, YA mais YA dá 2YA, menos 4 mais 4 é 0. Então, significa que qual é o número que eu multiplico por 2 dá para dar 0? É o próprio 0. Então, gente, o Y do A é 0. Como é que eu faço, então, para encontrar o Y do B e o Y do C? Basta substituir esse valor na equação. Qual é o número que eu somo com 0 para dar 2? É o próprio 2. Então, o Y de B é 2. Tá vendo? Qual é o número que eu somo com 0 para dar 4? É o próprio 4. Então, o Y de C é 4. Então, se vocês perceberem, eu já encontrei, ó, os pares XA, YA, tá aqui. XB, YB, está aqui, e XC, YC. Então vamos só colocar aqui os pontos para ficar bem bonitinho, né? Quem é XA, YA? Então XA é 5, YA é 0. Então o ponto A aqui vai ser o ponto 5, 0. Certo? Quem é B? B é o ponto XB, que é menos 1, YB, que é 2. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 e 2. Certo? E quem é o ponto C? É o ponto 7, 4. Aqui, ó. 7, 4. Pronto, gente. Então, nós temos aí os 3 vértices do triângulo. E esse triângulo, os lados têm como pontos médios 2, 1, 3, 3, 6, 2. Ok? Então, até a próxima questão.